tema é a interseção dos direitos dos contribuintes e dos submetidos aos processos penais. Ou seja, o poder de punir, o ius puniendi, e o poder de tributar, o jus tributandi, são poderes que se levantam perante o cidadão e suas organizações empresariais com extrema força. Tem sido assim ao longo da história. E ao longo da história, o direito tem progressivamente aumentado as garantias e os direitos dos contribuintes e dos réus submetidos ao devido processo legal. O que tem de comum o direito penal e o direito tributário? O direito processual penal e o direito processual tributário. Tanto na parte material como na parte instrumental, esses direitos exigem, primeiro, que a acusação, seja fiscal ou penal, venha acompanhada de prova robusta e não apenas de meros indícios. Portanto, podemos falar num princípio da tipicidade da conduta, no caso penal do crime ou da contravenção, no caso do direito tributário, do cometimento do fato gerador que vai gerar o tributo. Quer dizer, a lei ou o fato descrito na lei que prevê o tributo e prevê o crime, e respectivos crime e arrecadação, exigem essa exatidão, esse requinte na descrição do fato gerador do imposto e do fato gerador do crime. A isso nós poderíamos de chamar princípio da tipicidade. Tipicidade essa que decorre de outro princípio maior, é que não se tributa ou pune a não ser nas balizas e por força da lei. Daí o princípio da legalidade. Assim como não pode haver lei tributária que retroaja para atingir fatos situados no passado. Nem tampouco pode a lei penal retroagir para apenar condutas que estão perdidas no passado. Então, tanto o tributo como o crime são condutas previstas em futuridade. O legislador tem que prever o fato adrede para que, uma vez acontecido o crime ou o fato gerador do tributo, possa haver pagamento de tributo e o devido processo legal para levar o condenado ao castigo ou à pena prevista na lei. Então, legalidade, tipicidade e retroatividade levam naturalmente à anterioridade, não apenas da lei, como da conduta, tanto do contribuinte como daquele que, por acaso, vier ficar sujeito a um processo penal e, portanto, perder a sua liberdade, a sua mobilidade ou algum dinheiro a título de pena. São essas as similitudes básicas do direito tributário e do direito penal. Mas há diferenças também. É que não existe nenhum direito penal administrativo, a não ser que se considere penal a imposição de uma multa tributária, a imposição de uma multa de trânsito, a imposição de uma multa civil decorrente de um contrato.
Embora a multa seja uma espécie de pena, ao lado das penas privativas de liberdade e privativas de direito, que os romanos chamavam de captius diminutio, nós não poderemos falar num direito administrativo penal. Mesmo quando um funcionário pratica algum delito na administração pública, o processo a que ele se submete é um processo administrativo. Assim também o tributo, quando é discutido na esfera da própria administração, nos conselhos de contribuinte, nos tribunais de impostos e taxas, nós estamos diante essencialmente do direito administrativo, do direito processual administrativo e seus princípios, o que não deixa de implicar a ampla defesa e a produção de prova firme por parte dos dois polos engajados na relação jurídica, o Estado de um lado e o contribuinte, ou o cidadão que infringiu a lei de outro lado. Agora, o processo judicial tributário e o processo judicial penal, ambos não têm autonomia. Eles obedecem às regras processuais, civis e penais, previstas nos códigos processual civil e processual penal. Como de resto todo outro direito. Enganam-se os que acham que os direitos e deveres, as instituições, os mecanismos, o iter jurídico de um processo é de somenos. Não, é importante, porque é através de um processo organizado, em etapas, em períodos bem definidos, que se colhem as provas, que são ditos os libelos, são produzidas as defesas e são pronunciadas as sentenças, evidentemente recorríveis aos tribunais adquem, ou seja, aos tribunais superiores, para garantia do cidadão em nome da segurança jurídica. Não basta que um juiz julgue, é preciso que pelo menos mais 3 confirmem a sua decisão para que se possa iniciar a falar numa justiça tributária e numa justiça penal. Similitudes, não similitudes, o direito penal e o direito tributário lidam com bens preciosos dos cidadãos. O direito de ir e vir, o direito à liberdade, o patrimônio dos indivíduos, o dinheiro das pessoas, é isso que está em jogo. Quando nas lides de direito tributário e de direito administrativo, o Estado de um lado e o cidadão do outro se enfrentam na hercúlea cena de se procurar a justiça e se resguardar os direitos da sociedade perante os infratores, sejam eles de direito tributário, sejam eles de direito penal. Falemos agora de 2 atores importantes que até o momento não foram mencionados. Os legisladores que fazem a lei e os juízes que julgam segundo a lei. Porque tanto o direito penal quanto o direito tributário, se levados a sério, não estão aí
para prejudicar o Estado, mas tampouco estão para ajudar os infratores. O que se busca é fazer justiça com o contribuinte ou com o réu e, portanto, satisfazer o direito de punir e o direito de cobrar do Estado. Daí a necessidade de bons legisladores, tecnicamente bem formados. Há um preconceito, talvez decorrente do tumulto da Revolução Francesa, que acha que o legislador não tem que ter formação técnica. O legislador pode ser sindicalista, pescador, médico, advogado, jornalista, cinegrafista, pode ser tudo isso, desde que seja uma pessoa versada em leis, em direito e em técnica legislativa. Daí a necessidade de uma boa lei, bem feita, tecnicamente bem feita, que se entrose no sistema jurídico precedente e se torne uno com o direito que doravante vai ser aplicado. Nós não temos visto bem isto no Brasil. Nós temos uma multiplicidade de leis, às vezes contraditórias, às vezes conflitantes. As palavras da lei são polissêmicas, apresentam sentidos diversos, o que exige necessariamente uma exegese, uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação das palavras da lei ao lado da interpretação dos fatos subjacentes e das provas que no processo são agitadas. Então, a existência de um bom colégio legislativo é fundamental para termos um bom direito penal e um bom direito tributário. A outra personalidade, ou ator a que me refiro, é o juiz. Esse é o aplicador da lei aos casos concretos. Ele tem que entender o direito que está acima dele e ele não pode ir contra a lei que está acima dele, e acima da lei está a Constituição, mas também não pode ficar aquém da lei ou interpretá-la à larga, à lagodaça, à sua vontade, como se fosse um soberano. O juiz está adestrito, vinculado ao fato, está vinculado à lei e está vinculado à prova. E ele tem que ser, acima de tudo, ter a virtude excelsa, a mais difícil de todas as virtudes, que é a imparcialidade. O que afasta a simpatia, a antipatia e torna o juiz quase que um semideus. Porque, sendo humano e falível, ele tem que ser o mínimo falível possível. Não que seja infalível, porque nenhum de nós jamais o será, mas que seja falível o mínimo possível, que não comprometa o processo, que não angustie as partes, que diga o direito exercendo a jurisdição que vem de jures dicere, dizer o direito no caso concreto. E são dois direitos que opõem diretamente o cidadão, a pessoa física e jurídica, no caso do direito tributário, ao poder do Estado. Isso não ocorre no direito comercial, no direito civil, no direito empresarial, porque aí são os particulares entre si, contratando os contratos de mútuo, de aluguel, os contratos de sociedade.
Mas nesses direitos que lidam com a liberdade, a vida, o direito de ir e vir, o dinheiro, o patrimônio dos cidadãos, não se admite, em última instância, que os juízes possam ser falíveis. Primeiro, então, para que a trama do direito tributário e do direito penal se façam mais perfeitas, é necessário a existência desses dois atores fundamentais. O legislador a fazer boas leis, não contraditórias, não polissêmicas, que acordem bem com o regime vigente, e o juiz que, exercendo a sua função, diz o direito, com convicção, com lealdade e na certeza de que está fazendo justiça.